Olá, seja muito bem-vindo de volta, seja muito bem-vinda de volta. Estamos nesse nosso quinto encontro, né, para falar sobre os módulos do curso do Physioplant Master. Olha só, a gente tem 12 módulos que são os módulos, entre aspas, normais, né? E a gente engloba dentro desses módulos tanto aspectos básicos quanto aspectos avançados e mais práticos ou aplicados, tá? Então, olha só, no módulo 1 a gente vai falar sobre as plantas e sua estrutura celular, ou seja, a gente vai partir bem do básico, falando sobre a vida das plantas, um pouco do aspecto evolutivo, e depois a gente vai falar sobre a estrutura da célula das plantas, tá? Por que isso? Porque entender como a célula das plantas é organizada e quais são os compartimentos das células vai facilitar muito entender depois como ocorre a fotossíntese e vai explicar por que a fotossíntese ocorre da forma como ocorre e também respiração e todos os outros processos, para ser bem honesto. Depois a gente vai falar sobre a água na célula, ou seja, a vida ela depende da água, né? A vida como a gente conhece depende da água e a gente precisa entender como que a água se comporta na célula para entender como a água se comporta na planta e como a água se comporta em termos de solo, planta e atmosfera, né? Depois a gente vai falar sobre balanço hídrico nas plantas, aí já falando de um caráter um pouco mais aplicado. Depois a gente vai passar por nutrição mineral no módulo 4. No módulo 5, a gente vai entender como que ocorre o transporte de solutos na planta, como que as coisas se movimentam na planta, tá? E aí no módulo 6, a gente entra em fotossíntese, que eu sei que é um tema que vocês adoram, então sempre querendo ver, né, ou sempre querendo ouvir falar de fotossíntese. E no módulo 7, a gente vai falar de fase bioquímica, ou seja, a gente separou a fotossíntese aqui em 2 módulos diferentes, porque cada um deles tem um monte de coisa para a gente ver, né? Então, o módulo 6, fase fotoquímica da fotossíntese, e módulo 7, fase bioquímica da fotossíntese, tá? Até aqui, pessoal, as nossas aulas elas já estão liberadas para vocês assistirem, tá? A partir daqui, ó, do módulo 8 para frente, essas aulas vão ser liberadas aos poucos, tá? A ideia é que até setembro esses 2 módulos já estejam liberados, tá? E em outubro esses outros módulos, tá? Eu vou tentar liberar eles o quanto antes possível, tá? Mas o planejamento é para que em setembro sejam liberados o módulo 8 e 9 e em outubro o 10, o 11 e o 12, tá? Além disso, a gente tem alguns módulos adicionais que são comuns a todas as turmas, ou seja, a gente vai liberar ao longo do tempo módulos adicionais falando coisas mais no detalhe e específicos sobre cada um desses temas, tá? No decorrer das aulas eu menciono assim, olha, futuramente a gente vai ter um módulo adicional falando um pouco mais específico para isso. Por quê? Para a maioria das pessoas, tudo que a gente colocou aqui nesses módulos normais, entre aspas, é o que precisa ser aprendido, é o mais relevante, tá? Mas pode ser que para você, dentro do seu objetivo, faça sentido você ver alguma coisa mais no detalhe. A gente vai ter futuramente módulos adicionais falando mais no detalhe sobre algumas dessas coisas, tá? Além disso, em algumas ocasiões, a gente vai englobar na assinatura alguns outros módulos adicionais, né? Como o módulo de olericultura, módulo de fruticultura tropical, enfim. Aí vai depender da sua turma, certo? Mas os módulos normais são esses e com isso você vai dominar a fisiologia vegetal de uma vez por todas, tá bom? Na próxima aula a gente já vai entrar em fisiologia vegetal propriamente dito e vai começar a colocar a mão na massa. Até lá!